Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Eu sou Cláudia Dias e estou aqui em mais um vídeo da nossa jornada de autoconhecimento. No vídeo anterior eu falei sobre o porquê é importante desenvolver o autoconhecimento, por que nós devemos desenvolver essa condição e nos tornarmos especialistas em quem somos. Neste vídeo aqui, eu falo um pouco sobre o que me levou ao processo de autoconhecimento e também conto o que traz muitas pessoas para o processo de coaching. Por que elas desejam se conhecer melhor, por que elas desejam ampliar essa consciência a respeito de si mesmo. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, aqui em cima tem um card. Eu sugiro que você assista esse vídeo, por quê? Porque a gente ficará na mesma página, na mesma sintonia. Se você está buscando motivadores para se desenvolver, para se conhecer melhor e entender por que esse chamado chega para cada um de nós, eu acredito que ele vai ser um vídeo muito útil para você, ok? Lembrando que essa é uma jornada do autoconhecimento e cada passo dessa jornada é extremamente importante para que a gente possa aí aumentar o nosso nível de compreensão sobre o tema, ok? Bom, mas o que me trouxe ao autoconhecimento, o que me fez e que me impulsionou a querer ou a ter o desejo ou a necessidade de me desenvolver? Há alguns anos atrás, fruto de algumas decisões e escolhas equivocadas que eu tive, eu acabei por ter uma grande perda na minha vida profissional. E esse fator fez com que, de repente, de uma hora para o outra, eu tivesse uma queda muito grande. Em termos financeiros, em termos profissionais, em termos de posicionamento. Eu tinha que, de repente, me reinventar numa carreira, tinha que começar tudo de novo, começar do zero. E aí, diante daquela situação, que eu responsabilizo somente a mim pelas escolhas e decisões que eu tive, eu me senti extremamente perdida, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber sequer com o que trabalhar. Foi um momento extremamente difícil e doloroso para mim. Tem muita gente que diz assim, mas foi bom que você viveu. Eu acredito que quem fala isso de longe passou por um momento na vida em que teve que realmente reprocessar toda a sua rota, porque não foi fácil. Foi simplesmente um dos momentos em que eu me senti extremamente perdida. E por que eu digo que essa responsabilidade eu assumo para mim, mas é importante dizer que eu só tenho consciência disso hoje. Lá atrás, quando eu estava no meio daquele loop, naquele turbilhão de situações acontecendo, eu não tinha de longe essa consciência do que eu tenho hoje, essa clareza. Mas naquele momento em que eu percebi que eu tomei uma decisão, ou aliás, uma série de decisões que me levaram para aquela situação, a minha sensação é de que eu tinha traçado uma rota para muitas questões da minha vida. No entanto, quando eu cheguei no final dessa rota, eu tive um choque com um trem. A minha sensação era de realmente ter batido de frente com um trem, porque imagina que tudo que eu tinha concebido durante anos da minha vida profissional, naquele momento não fazia mais sentido. Eu tentava agarrar coisas que não me pertenciam mais. E o pior que isso, eu fiquei naquela situação, naquele círculo vicioso, indo e voltando no mesmo ponto, com uma sequência de erros e equívocos que no meu momento eu não conseguia enxergar dessa forma. E naquela situação, um grande sentimento de culpa pairou sobre mim. Eu percebia que eu ficava me culpando pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões, até porque quando nós tomamos algumas decisões, boas ou ruins, certas ou erradas, a gente sempre interfere e influencia, não somente na nossa vida, mas de todos aqueles que estão à nossa volta. E era exatamente isso que estava acontecendo. As minhas escolhas e decisões tinham interferido grandiosamente na vida de outras pessoas, da minha família. E aquilo me fazia ficar muito mal. Embora no meio daquela situação eu não conseguia enxergar uma clareza, uma luz no fim do túnel, o meu sentimento era de arrependimento, remorsos e uma série de coisas que quando eu estava vivendo, só quem vive é que vai entender o que eu estou falando, eu não conseguia enxergar como positivas.
né? E aí naquela situação, uma das coisas que eu lembro é que eu ficava ali me culpando, me colocando numa situação de vítima, me exigindo de mim um esforço que eu não era capaz naquela situação de praticar. E de tudo isso que eu conto, né? Um dia talvez eu conto mais detalhadamente sobre essa situação. Eu percebi que eu estava voltando ao mesmo ponto e tomando decisões que me levavam à mesma situação. Por quê? Porque eu não tinha clareza de quem eu era, do porquê eu tinha tomado aquelas decisões, do porquê as coisas que eu estava vivendo estavam acontecendo comigo. E aqui, naquela situação, eu descobri que a única forma e maneira que eu tinha de não correr os mesmos riscos, de não voltar a ter os mesmos erros, seria, até porque tem uma frase que diz que a gente errar é humano, mas persistir no erro é burrice, né? Então eu tinha reconhecido que aquilo que eu tinha feito me levava para aquela situação, mas aí eu queria descobrir mais. Eu queria descobrir por que eu tinha feito aquilo, né? Comigo mesma. E aí naquela situação eu recorri a recursos e eu não conseguia acessá-los, né? Recursos como motivação, ficar motivado, otimismo, persistência, situações essas que a gente sempre diz para as pessoas que elas devem acessar, principalmente em momentos de desafios. Bem, o fato é que para que eu pudesse entender esses recursos e acessá-los, eu precisava primeiro entender quem eu era. Eu aí senti a necessidade de me aprofundar, de me conhecer melhor, de entender quem eu era num nível muito mais profundo. E foi neste momento que eu comecei a intensificar, porque eu já estava trabalhando o processo de autoconhecimento, mas foi aí que eu comecei a intensificar essa busca de me compreender, de entender quem eu era, como eu funcionava, quais eram os meus valores, quais as crenças que eu tinha a respeito de mim, do mundo, da situação, das circunstâncias, daquele contexto. Eu precisava entender quais eram os comportamentos que eu tinha que estavam me sabotando, porque eu percebia que eu queria sair daquela situação. No entanto, eu voltava, fazia aquela, sabe, ficava naquele círculo vicioso, né? E aí eu entendia que eu tinha comportamentos que depois que eu passava pela situação, eu entendia que eles eram sabotadores, né? Que eles me sabotavam. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre os comportamentos sabotadores, porque eles são comportamentos que nós repetimos sem termos conhecimento de que eles estão nos sabotando. Porque a gente acredita naquele momento que aquela decisão é a melhor, ainda que a gente não chegue no resultado que a gente pretende, né? Hoje, quando eu realizo processos de coaching, eu trabalho muito forte com os meus coaches, com os meus clientes, essas questões. Entender quem eles são, entender como eles funcionam, entender quais as crenças eles têm que impulsionam e quais as crenças que limitam, entender que comportamentos que eles possuem que estão sabotando, porque eu só consigo mudar uma ação se eu reverto todas essas questões, se eu trabalho todas essas questões. Nós somos uma engrenagem. Como uma engrenagem, nós temos um funcionamento sistêmico, passamos por um sistema. E aí eu descobri, quando eu comecei a desenvolver esse autoconhecimento, que eu conseguia ter mais clareza na minha tomada de decisão, que eu conseguia olhar a situação de uma forma diferente daquela que eu estava olhando até aquele momento, que eu começava a perceber uma luz no fim do túnel e que eu descobri que eu era a única responsável por causar tudo aquilo e que eu também poderia me tirar daquela situação. E é isso que eu percebo não só comigo, como várias pessoas. Este é um ponto de partida para todo mundo, que é esse chamado. Ele é individual, ele é intransferível, ele é único, ele é para cada pessoa. Dizem que a gente pode mudar pelo amor ou pela dor. E eu sempre acredito, por tudo que eu tenho visto, pelas experiências e pelas pessoas que eu tenho tido a honra de acompanhar, que nós, seres humanos, somos mais tendenciosos a buscar isso quando nós estamos num momento de dor do que num momento bom. Por quê? Porque quando a gente está numa fase boa, a gente não está pensando em se conhecer, em se desenvolver, em entender como a gente funciona. A gente só busca esse entendimento quando a gente está numa situação muito ruim, muito difícil, a grande maioria,
tá? Nós ainda não estamos num estado em que a humanidade está desperta, em que a humanidade reconhece que ela precisa evoluir. Ela faz isso muito quando ela precisa. E nós, seres humanos, que fazemos parte dessa humanidade, somos isso. Quando a gente tem uma necessidade, a gente vai em busca de uma cura, de uma solução. E aí a gente descobre que não está fora, que está dentro de nós, boa parte daquilo que a gente está buscando fora. A gente quer buscar soluções tentando encontrar respostas lá do outro lado de nós. E aí a gente percebe que esse caminho é muito mais desafiador, é muito mais difícil, e que essas respostas não vão estar lá. E aí a gente começa esse processo de entendimento de quem somos. Então, relatos demonstram que pessoas que desenvolvem o seu autoconhecimento quando eles estão vivendo momentos desafiadores, elas conseguem se desenvolver melhor e encontrar soluções por elas mesmas. Porque neste momento é quando você encontra a sua própria forma de funcionamento. E isso diz respeito a todas as decisões e escolhas que você faz, boas ou ruins, e quando equivocadas, você entende por que você fez isso. Porque você funciona, porque você acredita, porque sua crença te leva àquela situação. Bom, esse foi o vídeo que eu conto que motivos me levaram ou qual foi o momento que despertou em mim esse chamado de me conhecer melhor. Eu não sei se o seu vai ser o mesmo, eu não sei se o das pessoas que você conhece é o mesmo, né? São perdas, são dificuldades, são desafios. Eu contei um pouco da minha experiência, o que eu tenho percebido atendendo todas essas pessoas dentro desses programas de coaching e treinamentos, enfim, e outras maneiras que eu entrego o meu trabalho, que tem sido muito similar entre uma e outra pessoa, os momentos que elas buscam esse autoconhecimento. Mas pode ser que você encontre pessoas que já estão no nível evolutivo muito superior e que essas pessoas busquem esse autoconhecimento porque elas já sabem que é a única maneira delas evoluírem enquanto pessoas, indivíduos, ser humano, espécie. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que ele tenha trazido para você um pouco mais de luz sobre o que nos leva ao autoconhecimento. No próximo vídeo, eu falarei um pouco mais sobre o primeiro passo que a gente dá nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de autodesenvolvimento, de acordo com o meu ponto de vista. E essa jornada é uma jornada longa. Teremos vários vídeos que trarão esse despertar de consciência e essa abordagem diferenciada sobre o autoconhecimento de maneira prática nas nossas vidas. Bom, espero você no próximo vídeo. Se você gostou, deixa aqui seu comentário e se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Todas essas interações são muito importantes para que a gente possa fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.